E aí, pessoal? Estamos começando o nosso segundo episódio do nosso podcast aqui, na mesa com a comunidade. E hoje vamos falar sobre a história da nossa comunidade. E nós estamos hoje com uma pessoa diferente. Nosso pastor Sidney, é a primeira vez que ele participa com a gente. E nós gostaríamos aqui de conhecê-lo também. Agora é assim, né? Primeiro diploma a ser ordenado. E hoje nós vamos falar muita coisa aqui interessante, vamos conhecer ele, vamos conhecer também o nosso outro pastor aqui, o Henrique Camargo, tá? Mas chega de tanta conversa, Romildo. Gente, boa tarde, prazer estar com vocês aí de novo. E para que o canal tenha engajamento, a gente peça que você compartilhe, divulgue, ajude o canal a crescer. E eu gostaria de saber, de início, como que foi o chamado de vocês? Aí vocês podem ver quem vai começar aí, Henrique, Ney. Vai um pouco. Pau ímpar. Aí. Mas quem foi pai? Pô, né? Ô, Jesus! Eu perdi, eu começo. Então vamos lá. Boa tarde, galera. Meu chamado. Eu vim de um contexto pentecostal onde se prezava por manifestações e expressões carismáticas das mais diversas, e nesse contexto eu recebi algumas palavras de que eu seria então um pregador, um pastor, um missionário. Passou-se o tempo, eu fui estudar missão, depois fiz missiologia, depois eu fiz uma faculdade teológica, muitas coisas foram ressignificadas. Aqui no Brasil, missiologia? Eu fiz faculdade teológica no Brasil, fiz faculdade teológica no Brasil, fiz 2 pós, uma em ciência da religião, outra em missiologia, e eu concluí um programa de mestrado em parceria com uma instituição da Costa Rica, que eu acabei por não colar grau. Eu entreguei dissertação, tudo, mas não fiz a colação de grau, foi no contexto de pandemia, e depois eu não corri atrás dos documentos necessários ainda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, por favor, pastor. Como a gente tem muito tempo que a gente caminha junto, você me falou que você fez também, me corrija se estiver errado, missão no Paraguai. Eu fiz o prático de missão no Paraguai no ano de 2000, perto do Chaco paraguaio, que é o Pantanal paraguaio, onde eu tive acesso à cultura indígena, tive acesso à cultura indígena paraguaia, obviamente, e a uma série de outras culturas dos missionários estadunidenses que estavam lá, missionários brasileiros, paraguaios e de algumas outras etnias que estavam naquele bolo maravilhoso lá, que era a igreja em missão naquele período. Que bacana. Sempre tem essas perguntas, diz que na missão acontecem coisas. Isso é verdade? Pode falar para a gente se acontecer alguma coisa que você pode compartilhar para nós? Olha, foi um tempo de colheita abundante, muitas conversões, e o que a gente via era que a palavra era pregada, as pessoas tinham um primeiro contato com o evangelho, isso já gerava um encantamento que soubemos depois, Que da hora. redundou em várias conversões e muitos milagres, assim, coisas boas acontecendo com a galera. E quando eu voltei, então, do Paraguai, eu fiz faculdade teológica, essas 2 pós, trabalhei com ensino teológico durante um tempo, e a ordenação pastoral foi a consequência natural daquilo que eu já vinha fazendo. Eu vou insistir mais. Desculpa, por favor. Nossa, Eu vou insistir legal. mais porque eu acho essa história muito boa. Pra caramba, quando o Henrique ele comenta essa passagem do Paraguai, e você falou assim, muitos milagres. Você lembra de algum? Acho que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, vai ficar querendo saber. Então, assim, eu tenho essa curiosidade também. Cara, teve um episódio que aquele para mim foi marcante, assim. A gente
trabalhava com uma carreta. Essa carreta tinha uma clínica odontológica, uma clínica médica e uma farmácia. E tínhamos uma sala de oração, de evangelismo e oração. Então, as pessoas da localidade, onde a gente chamava de campanhas evangelísticas, que era um nome comumente utilizado naquela década. As pessoas vinham até nós, elas passavam por exames odontológicos e exames médicos, iam para a sala de oração e depois voltavam para a farmácia para pegar gratuitamente seus óculos, que eram feitos na hora lá para elas, ou suas medicações. Uma vez entrou um menino na sala, uma criança, e o pai falou assim, ora por ele. E nós começamos a orar por essa criança e ela visivelmente foi bem tocada pela ação do Espírito Santo de Deus e ficou ali por 1 hora mais ou menos. E o círculo, o fluxo era muito grande, as pessoas entravam e recebiam oração e iam embora. Às vezes a gente sentava e perguntava, olha, a gente pode falar um pouquinho de Jesus para você, e sempre respeitando muito a intencionalidade da pessoa, porque alguns estavam ali pela necessidade física, né? Então a gente orava por eles, para que o Senhor fizesse uma obra futuramente no coração deles, não deixava de falar do Evangelho, mas alguns estavam bem receptivos, e a gente aproveitava essas oportunidades. E essa criança, ela não entrou e saiu rapidamente como muitas outras, ela ficou lá por 1 hora, 1h30, o pai levou embora, e 2 dias depois esse pai volta lá, fala assim, o que vocês fizeram com meu filho? Eu falei, vixe, nós oramos por ele, né? Agora, o que nós fizemos foi isso, o que Deus fez. Ele falou assim, porque hoje meu filho estava brincando na praça que tem em frente à minha casa. E isso nunca aconteceu. Quando eu perguntei para ele o que tinha mudado, ele falou que quando vocês estavam orando por ele, Jesus andou de bicicleta com ele. Uau. Nossa. E ele tinha diagnóstico autista. Caramba, da hora. Entendeu? Então aquele pai nunca tinha visto aquele filho brincar. Agora imagina o testemunho que aquilo foi para aquele pai. E talvez a pergunta que surja é, pô Henrique, você é presbiteriano, da igreja presbiteriana do Brasil, e você está falando de coisas que não são tão enfatizadas na igreja presbiteriana do Brasil. Uma das coisas que a gente crê na igreja presbiteriana é que Deus é soberano. Ele age conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele só não trai a palavra. Ronaldo Lidório fala muito sobre essas coisas. Ele só não trai a palavra. Agora, a forma como Ele quer agir, se estiver dentro dos valores eternos do Evangelho, eu não sou ninguém para discutir. E eu não estou falando de coisas que eu ouvi falar, eu estou falando de coisas que eu presenciei. E que marcaram a minha vida com Deus. Porque se foi um testemunho para nós, imagina para esse pai, imagina para essa vizinhança que conhecia aquele menino autista. Aquele menino que não brincava, não falava, não interagia. Fantástico, né? Bacana. Mais alguma coisa, Henrique? Gostei muito de história bacana. É isso, E você, tem pastor? uma dúzia, né? Mas, pastor, gostaríamos de te ouvir também. Daqui a pouco a gente vai voltar mais aqui também. A gente quer conhecer muito. No meu caso, eu fui para a igreja para tentar ajudar o meu irmão. Meu irmão estava no crack, né? Usava crack. E eu falei assim, um amigo já tinha me chamado para ir na igreja. E aí eu falei assim, cara, eu só posso ajudar o meu irmão, talvez a igreja, ninguém mais conseguir ajudar, talvez a igreja possa ajudar o meu irmão, não eu. E eu fui. Só que eu descobri que era eu que precisava de ajuda. Né? E no dia 20 de janeiro de 2002, né, eu me converti. Aquele dia, esse foi um marco na minha vida. E a partir dali, o pastor da época, o pastor Edson, ele
ele começou a caminhar comigo, me deu alguns cursos, talvez alguns conheçam o curso Verdades Básicas, talvez a maioria já passou por esse curso. Né? Da igreja missionária. Justamente, esse curso é da igreja missionária, e, inclusive era a missionária Peniel, lá nos 5 conjuntos. E nós começamos a caminhar e algumas pessoas, né, vinham falar e diziam assim: vejo em você que você vai pregar para muitas pessoas. Eu falava: eu? Não consigo nem falar para uma multidão de 2 pessoas, nem ler, não sei nem ler direito. E o pastor Edson começou a me chamar para as reuniões pastorais dos líderes da igreja. Desculpa, esse pastor Edson era da época da primeira igreja que você começou a frequentar. Isso, a primeira igreja, da missionária Peniel. E lá ele fazia as leituras bíblicas, né? E cada um lia um versículo, assim, chegava na minha vez, eu ia ler, engolia vírgula, não tinha ponto e tal, ele parava, falava: começa de novo, tem uma vírgula aí, tem um ponto aí. Começou a me ensinar, e ele disse o seguinte para mim: Ney, volta a estudar, cara, volta a estudar. Tem coisas para você. E até que um certo dia lá, eu entrei num supletivo, e em 2008 eu comecei a faculdade, né, o seminário. E aí aconteceu um racha na igreja lá, e final de 2008 eu já estava vindo para ela. Inclusive a gente estudou juntos. Isso, Anderson, o Henrique, acho que lecionou algumas disciplinas para a gente. Então, em 2008, o Romildo, você, né, fomos da mesma turma, foi onde eu conheci. Ele esqueceu, lembrou o nome do Romildo, o meu ele esqueceu, tá? Do Jander. E daí, em 2009, eu vim para a ECO. Mas assim, foi uma caminhada assim, assim, como a pergunta, como foi o seu chamado? Não teve assim um chamado como espetacular, você vai ser. Então, não, eu fui indo, né? Assim, a impressão que eu tenho é que foram me colocando ali naqueles lugares, né? E eu fui indo nas orientações, primeiramente do pastor Edson, depois do pastor Henrique, né? E depois nós nos filiamos à Igreja Presbiteriana como uma congregação, e daí eu fui ordenado em 2015 pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Mas você vinha de um contexto pentecostal. Pentecostal. E hoje você é de tradição reformada. Ixi, o bicho neve passado até... Está aqui um sorveteriano puro. Exatamente, exato. A gente tinha um professor que ele falava até assim, que a Assembleia vai dominar o mundo. Pentecostais. A pergunta que eu faço aí: o que mudou? Você sabe essa transição, como foi? O que te levou a pensar? O pastor Edson era Rapidão. O Henrique não foge disso não, tá? Não era uma canelinha de fogo quando eu conheci ele. Isso. Tem até um CD. Eu não. Tem até um CD dos Glórias da Adoração Extravagante. Assim. Você vê uns Glórias lá que você diz assim: esse é do Henrique, velho. Cara, mas eu não nego meu passado. Então, o pastor Edson, de ter uma tradição batista, ele também não era assim desse movimento extravagante, sabe? Ele era assim, até hoje um cara mais centrado e tal, né? Não sei nem se pode falar dessa maneira, né? Mas e eu não me encontrava em alguns grupos da igreja que eram mais uma linguagem desse meio, mais avivados. Eu não conseguia me encontrar. Eu ficava perdido. E eu olhava aquilo e falava: nossa, mas doideira, né?
E eu não conseguia me encontrar nesse movimento mais avivado do pentecostalismo. Até que no segundo ano da faculdade, talvez vocês se lembrem, uma matéria sobre liderança. Sim, história dos líderes. O professor deu líderes da igreja para nós pesquisarmos e falar de vida e obra e missão de cada autor, né? De cada líder da igreja. Eu queria pegar Lutero, mas quando eu fui pegar já tinham pego. E nos nomes que sobraram, o mais interessante era Calvino. Aí você se sentiu predestinado a estudar sobre ele. né? Encontrei. Aí peguei Calvino. Eu sempre tinha ouvido falar muito mal de Calvino, né? E aí fiz o trabalho sobre Calvino, sobre vida e obra e missão. Falei, rapaz, não é nada do que me falaram do cara. Da hora. Né? E aí foi onde eu me encontrei. Falei, eu acredito nisso. Teologia reformada, calvinista, foi onde eu me encontrei. Aquela coisa que cada momento ali estudando a vida e a obra de Calvino e as teologias reformadas, e a teologia reformada, eu falei assim, eu acredito nisso. Eu já acreditava sem saber. Então, aí descobri que eu era predestinado mesmo. Então, eleito do Senhor. A galera entende muito mal isso, mas foi assim. Mas tem que estudar para entender. Deixa eu fazer acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho. Eu não sei se para você ou para o Sidney ou para o Henrique, mas como que nasceu a ECO? Eu pertenci a uma outra igreja. Ou melhor, deixa eu fazer um como. Como que nasceu a ECO e o que significa ECO? Bacana. Ok. Eu pertenci a uma outra denominação por tradição de orientação carismática, mas uma igreja tradicional. Certo? Porque uma coisa não exclui a outra. Sim. E essa igreja se pentecostalizou e se neopentecostalizou, e eu, como membro, acompanhei todo esse movimento. Mas como na época a ênfase da escola que eu estudava era uma ênfase na missão, era a época em que a TMI, a Teologia da Missão Integral, ainda trabalhava com a dicotomia entre ricos e pobres. Não era tão escancarada a opção preferencial por minorias, algumas minorias. Eu comecei um trabalho missionário, já que essa estava sendo a minha orientação, dentro dessa igreja. Então eu tinha lá no templo a tarde da bênção, e no salão social eu fazia uma reunião com moradores de rua. E começou-se então nessa reunião com moradores de rua, ter um volume muito maior do que o do templo. Por se tratar de uma igreja expressiva e financeiramente muito forte, nem todos os membros acolhiam aquilo com uma receptividade generosa, misericordiosa, como deveria ser, né? E houveram alguns conflitos, porque se eles não estavam sendo aceitos, eu também não poderia me sentir aceito. Porque, na verdade, nós não somos diferentes. Sim. Pessoas, pecadores, pecadores que pecam de formas diferentes. Não é? Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo pecador, dependente da graça misericordiosa de Cristo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, salvo pelos méritos de Cristo. Não tem a ver com a gente, é tudo sobre Jesus. E aí não importa se é rico, se é pobre, se é morador de rua,
ou se é morador de condomínio fechado de alto padrão. Todo mundo igual. Então você viu este problema, então? Isso me motivou, naquele momento, a bater um papo sério com os pastores. E uma frase foi determinante para eu sair daquela igreja. O pastor falou: Henrique, você está certo, mas eu não vou fazer nada. Eu falei: então eu vou. Abra um parênteses. Esse pastor me procurou anos depois e pediu perdão. Ele falou: eu falhei com você. Nós nos encontramos em um estacionamento de supermercado. Ele falou: eu falhei com você e eu quero te pedir perdão. Irmão, Interessante. está perdoado. E aí então, tudo aquilo que a gente tinha no projeto, esse momento para mim, ele foi muito frustrante. Também é preciso entender que eu era muito novinho. Eu comecei nessa carreira ministerial com 17 anos. Comecei a pregar, evangelizar. Então, eu era bem novo. E a gente tinha um projeto de montar uma cooperativa. Já estava utilizando os profissionais da igreja para trazer conteúdos sobre saúde, sobre como elaborar um currículo, como gerar renda a partir dos saberes que tinha naquele grupo. Porque o pessoal era morador de rua, ou às vezes eram coletores que moravam nas periferias extremas da cidade. Eu me lembro até hoje a estatística. Londrina, naquela época, tinha 172 bolsões de pobreza. E, olha só, tudo isso eu vi indo pelo ralo. Vale salientar que eu não comecei esse projeto sozinho. A Carla e o Pedro, que são missionários no Paraguai, eles estavam no ano sabático no Brasil com a gente e também a Carla principalmente estava ajudando em tudo ali. E aí eu comecei a evangelizar nas ruas, porque era o que eu sabia fazer. Falei: qual que é a população mais carente do evangelho na cidade? Aí as igrejas tinham eventos para homens de negócio, mulheres de negócio. A Donep era muito forte. A Donep, é verdade. Né? Tinham chás. O que não tinha? Evangelismo direcionado para as pessoas que estavam em situação de rua. Não se falava nisso. Era um público não visto. Mas também era um público repelido por conta do odor, por conta do tipo de roupa que vestia, por conta da linguagem. Mas existem tesouros que a gente descobre assim, convivendo com pessoas em situação de rua, que são fantásticos. Tinha um senhor lá que ele falava espanhol, falava italiano, falava inglês, teve uma grande decepção na vida, foi para a rua. E essas histórias, elas vão se repetindo, elas não são tão diferentes. Entendeu? Uma grande parte conhece de Bíblia muito. Muito. Verdade. De família cristã. E eu lembro que nesse período, olha que interessante, me arrepia e me sensibiliza a falar disso. Eu passava no calçadão da cidade e ali ficam bastante moradores de rua, coletores, né? Aí o pessoal pedindo e tal. Daí eu ia passando assim, teve um dia que eu passei, estava eu e um amigo, inclusive, uns três, falou: ô pastor, ô pastor, ô pastor. E o cara falou: meu, você é o pastor dos mendigos? Eu falei: eu acho que sim, né? Eu acho que sim, igual o meu senhor, né? Que era pastor de mendigo, mas também era pastor de pessoas como Zaqueu, como Mateus. Cada um tem uma miséria, né? Todo mundo tem a sua miséria. Né? Eu lembro da história do Paulo Capelletti, quando você conta sobre isso aí, que era conhecido como Igreja do Lixão. É verdade. Né? E eu não sei se ainda existe, né? A TV Balai uma vez fez um documentário com ele e estava passando um morador de rua e não sei se era travesti, uma travesti, eu não sei, ou era um homossexual,
e perguntaram para ele assim, o que é pastor? Aí ele falou, o que é pastor? Aí ela pegou, falou Capelete assim, isso aqui que é um pastor. Por quê? Porque meus pais não me quiseram, a minha vizinhança não me quiseram, ele sim me quis, botou dentro da casa dele. E a comunidade ECO não é diferente, né? Brincadeiras à parte, essas histórias que você contou, os exemplos também do Paulo Capelete, eu acho essas histórias assim que elas mostram que tem pessoas que querem fazer ainda, querem mostrar o evangelho ainda, querem mostrar que o evangelho que a Bíblia traz para nós é vivo ainda. Então eu acho isso muito interessante. Uma das falas que o pastor Henrique ele falou é vivo e simples. É vivo e simples. Ele falou que assim que o evangelho não é só para pobre, mas também é para o rico também, entendeu? Não é para uma classe só. Entendemos a necessidade que um tem e que o outro também tem, tá? Então eu acho que isso é muito interessante e é o que leva a comunidade presbiteriana ECO tem o seu lugar de interessante na história daqui de Londrina mesmo, tá? Mas pode dar continuidade. Agora o que aconteceu depois disso foi que um grupo, que era uma banda, na verdade, uma banda cristã de rejeitados, uma banda cristã de jovens e adolescentes que não tinham muito parâmetro de fé cristã, mas eles sabiam que eles eram evangélicos. Eles me procuraram e falaram, olha, a gente pode ouvir a palavra, você pode dar estudo para a gente. E essa foi a semente, essa era a igreja em sua forma embrionária. Aí a gente começou a ministrar essa galera, outras pessoas foram se aproximando. Nunca foi uma igreja de pessoas que não quisessem fazer nada. A nossa igreja não é aquela igreja onde a pessoa que vem entra, senta, ouve o louvor, ouve a palavra e vai embora e só faz isso, fica à vontade. É uma igreja onde todos têm seus dons, seus talentos e são incentivados constantemente a colocar isso a serviço do reino, seja a partir da igreja local, seja a partir de outros espaços. Mas se o crente não serve para servir, ele serve para quê? Eu fui visitar uma pessoa uma vez, começou a vir aqui e parou de vir. E eu fui ver o que tinha acontecido, né? Se tinha acontecido alguma coisa aqui, a pessoa não falou nada. Falei, vamos ver o que aconteceu, né? Liguei para a pessoa, marquei um dia e fui lá. E a pessoa foi categórica em dizer o seguinte: Ney, eu procuro uma igreja onde eu possa entrar sem ser visto, ouvir um bom louvor, uma boa palavra, sair sem ser visto e durante a semana sem receber ligação de ninguém. A ECO tem uma ótima recepção, porque todos me veem, tem um ótimo louvor, uma ótima palavra, e toda semana alguém me liga, e isso está me constrangendo a trabalhar na igreja, e eu não quero, por isso, não é culpa de vocês. Eu falei, bom, se é por isso, tudo bem, mas as portas estão abertas, o dia que você quiser, pode nos procurar aqui. E é bem interessante esse movimento que está acontecendo, porque, veja bem, enquanto alguns cristãos, e a gente tem outras histórias parecidas com essa para contar, enquanto alguns cristãos que já tiveram uma vivência com comunidades eclesiais, que tiveram ou talvez uma infância, adolescência, e serviram até ministerialmente, hoje optam, não direto por um desigrejamento, mas por essa vontade de ter invisibilidade em relação à igreja. Ela não quer sair da igreja, mas ela não quer fazer parte da igreja como se ela fosse igreja.
Antigamente nós tínhamos os católicos nominais, né? Hoje nós temos os evangélicos nominais. Aí, enquanto a gente tem isso por parte de pessoas que já tiveram alguma experiência negativa com a igreja, a gente tem também aquelas pessoas que não são poucas, e eu falo que não são poucas, assim, de forma empírica, eu não tenho dados estatísticos para falar isso, mas num curto espaço de tempo, eu ouvi alguns depoimentos significativos disso. Nós temos também aqueles que estão na igreja e que estão se aproximando e querem exatamente esse tipo de cuidado. Sim. Teve uma família que nós atendemos, que a mulher pediu para 4 pastores diferentes visita, e nenhum tinha agenda para visitar ela. E o que eu penso? Que como igreja a gente tem que ir no caminho inverso. A gente tem que estar junto, a gente tem que se importar sim. Essa é uma grande palavra para a liderança. Importar-se. As pessoas precisam entender que enquanto representantes de Cristo, nós nos importamos com elas. Com o seu estado espiritual, com o seu estado emocional, com o seu estado físico, com o seu sistema familiar, o seu núcleo familiar, a sua família estendida, a vida dela importa. Embora eu já saiba o significado do nome da igreja Eco, e faz muito sentido com as histórias, o que você tem dito, mas qual o significado para o pessoal que em casa aí, acompanhando o vídeo? Dentre os vários significados da palavra eco no grego, né, uma palavra grega, inclusive tem até nas suas ramificações aí, doença e tantas outras. Etimologia. Eco tem a ver com, muito usado aí, ecossistema. Né? Economia. E tem a ver com um lar. Tem a ver com esse lugar, que é um lar, mas não é só um lar comum. É um lar onde tem alegria, tem comunhão, tem paz. Alimento. Um é pelo outro. Esse ecossistema onde as pessoas podem vir e receberão do que a palavra se propõe. Alegria, paz, comunhão, ser um pelo outro. Aqui vai receber cuidado. Muitas pessoas chegam, aliás, a maioria chega muito mal, né? Uhum. Muito mal. Serve de testemunho, Muito e mal. me toca até falar disso, foi a condição que eu cheguei aqui. Não entrando em detalhes, mas assim, a pessoa que fez a ponte de eu chegar e estar com vocês hoje foi Janderson. Ele conversou com Ele não traz coisa boa para cá. É impressionante. Eu discordo, meu pastor aqui é bom. Depois só se tornam, né? Depois ela se torna. Mas quando chega, só dá trabalho, né? Dá trabalho, igual ele. E assim, eu cheguei numa situação assim, eu estava decidido a caminhar sozinho. Foi mesmo. E numa insistência, o Janderson, vamos lá, vamos conhecer a igreja, pessoal bacana, vamos lá. Só que eu cheguei numa situação que eu estava desacreditado. E quando eu cheguei aqui, o acolhimento que eu recebi faz todo sentido. Esse lugar que tem todo o significado de casa, que te acolhe como casa, independente de família. Se você está sujo, se você está alegre, feliz, e trata, e cuida, e orienta, para mim fez todo sentido. Então, eu gostaria de ter um altar também na casa dele, porque ele casou também com uma pessoa que exatamente. O incasável casou aqui. Tem um. Ou seja, esse é um milagre. Tem algumas. Milagre acontece. Vários exemplos, mas tem um casal aqui que quando chegou, sem perspectiva nenhuma de melhora de vida,
de melhorar financeiramente, de melhorar o emprego, de crescer na vida. Chegou aqui, com umas ideias muito loucas, e começou o curso comigo. Olha, a visão mudou de reino. E hoje, verem esse casal conseguindo a casa própria, ter voltado a estudar. Voltaram a estudar. A alegria, ou não sei nem se é alegria, mas a vontade de se vestir bem, de ter uma aparência melhor diante da sociedade. E diga-se de passagem, eles seriam ordenados missionários e depois Justamente. pastores, só que não sabiam absolutamente nada sobre o Evangelho da Graça. Justamente. Então, foi eu que falei para eles, vocês precisam comprar uma casa, vocês precisam... Não, foi nos estudos, lendo a Bíblia, essa vontade começou a surgir. Então, assim, é justamente aquilo de incentivar uns aos outros, motivar, ser suporte do outro, nessa família que recebe todos e do jeito que vem, E é mas interessante não vai permanecer do jeito que está. que assim, então lar, onde existe cuidado, alimento, comunhão, onde existe, é uma família completa, porque existem as criancinhas até as vozinhas, né? Todas as faixas etárias. Você vê as crianças de algum tempo que já estão no louvor. Verdade. Inclusive seu filho Sim. um fruto disso. Os dois, né? Os dois. E outras, né? Inclusive algumas que eram adolescentes quando eu cheguei, que hoje já estão casadas, né? Então, Isso casados. é provável que a gente está envelhecendo. Isso também, né? Então, assim... Eu não, fala com você, tá E bom? tem outros que não estão aqui e que passaram por aqui e que não se perderam porque guardam princípios que aprenderam aqui. Tem vários aí que... Inclusive, que tem um filho de um amigo nosso que falou assim, ele está participando do Mosaico, que é o nosso ministério com jovens e adolescentes. Ele falou assim, eu falei para esse amigo meu assim, ele é pastor batista. Eu falei, eu estou esperando a carta de transferência do teu filho. Ele falou, não, ele está aí só fazendo estágio para ele liderar os nossos jovens e adolescentes aqui. Eu também falei para ele o seguinte, eu combinei com o filho dele assim, falei, você vai e fala pro seu pai que teve um batismo no Mosaico e que eu batizei você por aspersão. Aí ele falou... Muito bom. Aí ele falou pro pai dele, falou sério. Aí o pai dele falou, não, o Henrique não ia fazer isso comigo, não. Eu não acredito, não, fala sério, ele não fez isso. E ele ficou mulado, até ele saber que era mentira, entendeu? Bacana. Temos curiosidade também, provavelmente as ovelhas que nós temos aqui na comunidade presbiteriana Eco. Gostaria de saber como é que vocês educam o filho de vocês e vocês têm eles no ministério aqui, trabalhando. Como é que é esse processo na cabeça de vocês, a educação de vocês com eles? Provavelmente, filho de pastor não vai ser pastor, não vai ser crente, mas como é que a gente conhece os filhos de vocês e vemos que eles são uma bênção? Então nós gostaríamos de saber como é a educação deles. Tira a palma aí para... Não, pode falar. Mas sou eu? Sim. Primeiramente, tirando o politicamente correto de cena. Bacana. Né? Então, essa coisa do politicamente correto aí que alguns defendem, que é o Estado quem tem que
cuidar e educar Exatamente. a criança, os filhos, para mim não funciona. Tem o Matheus que balança. Quem paga tudo sou eu, então é eu que educo. Eu e a mãe que educamos. Na educação deles, sempre orientando, levando desde os primeiros dias de vida à igreja. Sempre. Não tinha essa, não. Não tem a opção de não ir. Não tem. Não tem opção, não tem. Desde que nasceu, ia para a igreja. Isso era um primeiro ponto. Período da escola. Período da escola, sempre orientado. No primário ali, do que eles tinham que fazer, respeitar o professor, respeitar as pessoas que têm autoridade. Sempre. Na igreja, os pastores e os líderes, os mais velhos, na escola, o professor, diretores, tratar bem o zelador, a zeladora, sempre foi orientado dessa maneira. Você não conseguiu que ele mudasse de time, não? Quando ele é muito presbiteriano, faz milagre. O dele é São Cristo e o filho dele é São Paulino. Já numa outra fase do ensino, quando já adolescentes, orientando quanto às questões políticas na escola, daquilo que os professores, principalmente de história, geografia, o que iam falar, eu pegava os livros deles e falava assim, tá vendo sobre isso aqui? Criação, isso aqui, não é muito legal não, né? Jogando patrões contra funcionários contra patrões, eu falava, não, está errado, isso daqui está errado. Então sempre orientando isso que agora a igreja está fazendo com alguns que estão indo já para essa fase do ensino, para a faculdade, né? Então, assim, isso é uma coisa. E tudo isso, e o principal, né? Sempre orando por eles, né? Colocando eles diante de Deus, entendendo que eles são de Deus, que Deus nos deu para cuidar nos caminhos do Senhor. Então, isso é o mais importante. E os frutos estão aí, os resultados estão aí. Exatamente. Né? Eu sei que chega uma hora na vida dos filhos que é eles que terão que tomar a decisão deles. Mas, quando você olha o que você fez, né, a sua parte na educação, você fala, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, assim, mas primeiramente tirando essa questão do politicamente correto. Bacana da educação. Bacana né? mesmo. Apanharam quando eram mais novinhos. Ele viu que apanhou pouco, ele devia ter. Né? Apanharam. Gente, nada de espancar filho. Não tem isso. Não existe isso. Né? Talvez não precisa bater, mas um castigo, tirar alguma coisa. O Abner ficou muitas vezes sem videogame, né? Porque desobedeceu, porque não fez o que tinha que fazer, ficou. A Rebeca também. Então, assim, essa coisa de não pode falar não para os filhos, que eles vão crescer traumatizados. Não, em casa sempre aprenderam que tem que trabalhar. Chegou uma idade, você tem que carpidata, meu companheiro, não tem conversa não, vai ter que trabalhar, né, para crescer na vida e graças a Deus estão trabalhando também. Vamos ver o Henrique agora, que o Henrique tem 2 meninas. Cara, hoje aconteceu uma coisa bem interessante. Você fez estágio com o presbítero Marco? Oi? Fez estágio com o presbítero Marco? Ele é uma leva, né? Ele levou a sério o crescer e multiplicar. 3 meninas. Hoje aconteceu uma coisa interessante.
acabou o pó de café. Não foi Aí a eu. minha esposa falou assim: amor, você faz um café para nós, por gentileza? Eu fui lá, ela já tinha visto que tinha acabado. E eu entendi o recado. Daí eu falei assim: você quer que eu vou buscar? Ela falou: quero. Só que eu tinha acabado de voltar do mercado e ninguém tinha me falado isso. Nossa, é a pior coisa que pode Aí, acontecer. ela falou: amor, você não pega um pó de café para mim? Eu falei: não. Mas é claro que eu ia pegar. E eu falei não, e as meninas ficaram tudo olhando assim, né? Eu saí, a hora que eu fui pegar nosso almoço, eu trouxe o pó de café. Daí eu encontrei com a minha filha, ela tinha acabado de levar o lixo na garagem, assim. E eu falei, ela falou: você trouxe pó de café para a mamãe? Eu falei: eu trouxe. Você tem que se casar com um homem que seja para você o que o papai é para a mamãe. Não aceite menos que isso. Certíssimo. E olha que interessante, a hora que eu subi e a minha esposa viu o pó de café, ela falou: ó, maluco, você tem que casar com um homem assim. E ligou para minha outra filha que não está com a gente, falou: Lala, o papai trouxe pó de café para a mamãe. O que isso significa? Que pais são aqueles que dão exemplo, que ensinam a criança no caminho que deve andar, para até quando ela for velha, ela não se desvie dele. Em casa, nós procuramos ser exemplo para as filhas. A gente ora junto todos os dias? Não, mas todo mundo tem o seu momento de oração. E elas oram porque elas veem os pais orarem. E esses dias, a minha esposa chegou e falou: você poderia orar pela gente? Vocês poderiam orar... vocês poderiam orar por mim? Nós fomos e oramos por ela. Mas isso já aconteceu comigo também. Chamar as meninas e falar: gente, eu não estou muito bem hoje, vocês podem orar por mim? E a minha esposa e as duas meninas orarem por mim. E a gente fazer leituras bíblicas com as meninas e levar elas para quando a gente está cumprindo de maneira prática a missão fora da nossa casa. E a partir da igreja, a gente faz o seguinte: primeiro que nós anulamos os rótulos. Não tem essa de, essa daqui é a filha do pastor. Não é a filha do pastor, ela tem nome. Ela tem uma identidade, né? Ou a filha do pastor não pode fazer isso. A filha do pastor é criança, filha do pastor é adolescente, filha do pastor vai errar, e essa vai ser uma excelente oportunidade para poder corrigi-la. E olha que bacana, eu e o Henrique, a gente tem esse trato. Ele me deu liberdade para falar com as filhas dele se eu ver alguma coisa que não está de acordo, ok? Uhum. E ele tem toda a liberdade para falar com os meus. Vem cá, tá errado isso daí. Isso daí eu também já falei pro Romildo, ele é líder do louvor. Da música. Falei: se tiver que ir pro banco, você pode pôr, não precisa nem me perguntar, e vai. Você viu que não tem coisa, aquela coisa, pode ir, não tem problema não. E aí, tem que ser assim, né? Porque hoje eu vejo uma geração, até de pais, que os filhos enfrentam os professores no colégio e estão errados, e os pais protegem os filhos, vão brigar com os professores. O problema é que não entenderam que o não também é amor. Sim. Às vezes você fala não para o filho exatamente porque você ama, né? Você não quer que ele se frustre, porque a vida, ela vai te dar vários nãos, e você vai ter que respirar fundo e continuar a sua jornada. Não é assim na vida de vocês? Agora, quem mais se recebe é não. Quem prepara os filhos para a vida? São os pais. Não é o Estado. São os pais. Então, em relação a isso, eu faço a mesma coisa que o Ney. A minha filha voltou encantada de uma aula de história e até apresentou uma música do nosso cancioneiro popular brasileiro, dizendo que foi cantada na ditadura. Eu falei assim: eu vou te contar uma outra história e depois eu falo dessa música.
eu ofereci para ela uma outra perspectiva a respeito disso. Um lado que não foi dito na escola dela. E eu falei, inclusive, essa música, ela não tinha teor político. E sabe quem que fala que ela não tem teor político? O autor. Se instrumentalizaram dela, é uma outra história. Sim. Agora, o autor não fez para isso, não fez pensando nisso. Falei assim, ela disse, mas o meu professor de história falou isso. Eu falei, o seu professor de história está equivocado, ele está vendo uma parte pequena de um todo muito maior. Então, isso é até interessante falar, as minhas filhas entendem que não é direita e não é esquerda, é reino, é uma outra coisa. Entendeu? Não é ideologia, é cosmovisão cristã, é evangelho, é tudo mediado pela criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo passa por isso. A gente ensina isso para os filhos na prática. Porque era um medo que eu tinha. Eu sei qual é a fama dos filhos de pastores. Mas eu oro todos os dias pelas minhas filhas, e muitas das vezes com as minhas filhas, para que elas tenham uma experiência transformadora, marcante, de arrependimento e de confiança em Cristo como único Senhor e Salvador da história delas. E tem uma outra coisa na questão dos filhos, que também é quando há excesso dos pais, da nossa parte, reconhecer o que errou. Ó, errei. Bacana ouvir isso. Errei, eu acho que eu me excedi nessa parte, não precisava ser tão rígido. Reconhecer isso faz bem, né, para o seio familiar. Eu acho que isso é importante, né? Falando sobre a criação dos filhos, sabermos como cada um cria em diferentes áreas, diferentes perspectivas, mas assim que para quem está de fora, você vai ter um prato cheio de como tratar ou não, ou educar ou não seus filhos. Né? Cada contexto tem seu lado, mas pelo menos foi dado para vocês exemplos. Tá? Não quer dizer que assim, ó, eu fiz isso com meus filhos, mas não quer dizer que fazendo assim também. Tem um livro de uma psicóloga que chama, o título é assim, Eu Sabia Educar os Filhos dos Outros. E é bem isso, cara. O filho dos outros é muito fácil educar. Se fosse meu, eu não faria isso, mas quando é os seus... É igual quando você tem filho, não tem filho ainda e vai na casa de alguém que tem criança. Aí você fala assim, quando eu tiver filho, minha sala não vai ficar bagunçada. Tá bom. Então, assim, é bem isso. Não Legal, tem uma bacana. regrinha. Faz cuidar dos filhos dos outros, né? É fácil, mas não tem uma regra assim. Tem princípios. Não é uma ciência exata. Não é ciência tem exata. princípio. Qual que é o que o Evangelho fala sobre criação de filhos? Justamente. Isso, entendeu? Os filhos são filhos da aliança. Às vezes você olha para o seu filho e fala assim, nossa, ele não teve ainda aquele despertamento na fé, aquele impacto que o Evangelho causa e que transforma todas as coisas. Mas se é filho da aliança, Deus vai cumprir aquilo que ele sempre cumpriu, desde a aliança com Adão até a nova aliança em Cristo Jesus. Ele sempre foi fiel às alianças. Ele vai ser fiel às alianças. Os filhos são filhos da aliança. Isso não vale para pets. Não existe pai de pet. Não existe mãe de pet. Lamento informar. Que minha esposa não ouça isso. Que a tua esposa não ouça isso. E quais os caminhos da igreja, pensando agora para o futuro? Pensando na questão da emancipação. Vocês querem explicar mais pra gente isso aí? Se não quiser também, não tem problema, mas é ótima pergunta dele. Olha, nós tendemos a ser uma igreja bíblica, contextual, ou seja, que responde biblicamente às demandas culturais, né? Porque, numa certa perspectiva, a cultura está sempre fazendo perguntas para a igreja. Como que a igreja
a partir de uma percepção evangélica, no sentido de ser do evangelho, responde essas perguntas que a sociedade está fazendo de uma maneira a glorificar Cristo e a ser fiel à mensagem do reino pregada por Cristo. Então, liturgicamente, vou dar um exemplo, liturgicamente, a gente segue o princípio regulador do culto, mas são princípios reguladores, não modelos reguladores. Muitas igrejas estão contextualizadas, mas para 50 anos atrás. Vou dar até um exemplo aqui, porque vocês conhecem bem. A maioria das crianças e adolescentes odeiam de coração ir para a escola. Mas daí o pai arrasta de manhã para uma escola dominical e quer que a criança goste. Ela já vai começar a detestar o nome. Entendeu? Quando ela puder não ir, ela não vai. A não ser que ela tenha outros atrativos. Mas o papel da igreja é oferecer atrativo? Me parece que é proclamar o evangelho. Exatamente. Então, e se você muda o nome? Na nossa igreja mãe, por exemplo, tem o Núcleo de Ensino e Treinamento. Bacana. Certo? Faz mais sentido para o momento que a gente está vivendo. O que eu quero dizer é que, em termos de recepção, é maravilhoso quando uma pessoa chega para a gente, isso acontece muito aqui, e as pessoas chegam e falam: nossa, como vocês são acolhedores. Porque o pessoal chega, veio pela primeira vez, segunda, terceira vez, a gente chega, conversa, se importa. Lembra dessa palavra? Sim. Se importar. A igreja deve contextualizar aonde ela está. Para mim, o que talvez exemplifique tudo isso é o círculo hermenêutico. Ver, julgar e agir. Que, inclusive, é usado na TL. Mas toda a verdade é verdade de Deus, mesmo que dita pela boca de um ímpio. Sim. Por quê? Porque é o seguinte, Isso vai dar eu tendo a uma liturgia tradicional. Eu gosto. Você? Eu gosto. O próprio Spurgeon. Sem palmas, sem bateria. Ô louco. Ele olhou pra você. Tienes ódio de mim? Não que eu ache que é do Satanás. Não, é do Romildo. Ele você tem coisa documento da- ainda, né? Ele que comprou. Ele que comprou. Eu gosto. Bacana. Né? Na Bolívia eu tive essa experiência lá. Vixe, cara. Ó, nós fomos para Bolívia e nós visitamos uma igreja presbiteriana coreana, na Bolívia. Igreja Presbiteriana Coreana da Bolívia. Dá um nó na cabeça, viu? Aí, chegou lá, eu tossi e fiquei com vergonha. Porque era tudo milimetricamente litúrgico. O único dos brasileiros, a gente devia estar nos 8, que estava realmente planificado com aquela liturgia, era o Ney. Os coreanos não estavam, os bolivianos que participavam da igreja não estavam, era o Ney. A pergunta é: isso cabe nessa região? Isso cabe na região que eu estou? Talvez não. Aí é a pergunta que se tem. Aí não é a forma que eu gosto, que eu tenho preferência, mas é a forma que comunica melhor. Aí segue o princípio regulador do culto e não o modelo, não a forma, mas A essência. a essência. O princípio regulador do culto é usado muito na IPB, né? É usado muito Algumas na IPB, batistas também. Mais aquela fachada da convenção, né? Mais reformada, no caso, as mais né? reformadas. Então, assim, é um princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto da IPB, me corrija se eu estiver errado, eles vão usar muito uma coisa, a liturgia clássica. Né? Aquele negócio assim. É uma liturgia clássica, é uma liturgia onde você
tem os momentos muito bem definidos. Definidos. Né? Então, Isso mesmo. não é Tá bem definido. uma liturgia fluida. E com isso eu não estou criticando. Não, eu dando só exemplo. Eu estou exemplificando. Exatamente. É aquele culto onde você vai e já aproveita e faz um funcional. Porque é o senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, e vai lê um texto, fala um pouquinho, senta, levanta e canta de novo. Entendeu? Sim. Tem o prelúdio, interlúdio, pós-lúdio, chamada adoração, momento de contrição, momento da palavra. Então, tem nomes diferentes para cada um desses momentos, né? E no final, momento de envio, pode ter ou não a bênção, existe uma crítica, uma discussão se o dízimo entraria ou não no culto, entendeu? Sim, Então, completamente. são princípios. No nosso caso, quem faz a chamada adoração pode ser quem vai ministrar o louvor, toca reto, momento de contrição pode ser durante o momento de louvor, entendeu? Porque são princípios. Tudo isso acontece. Tudo isso acontece, só que não Daquela forma. de maneira mais lei, assim. É porque geralmente as pessoas que não conhecem o princípio regulador do culto ou o que é liturgia, aí você vê uma igreja tradicional, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender, igreja católica. Uma igreja católica você já chega lá, basicamente você tem aquele folhetozinho. A liturgia. A liturgia, né? Folheto, porque liturgia as pessoas não vão saber o que é, né? Mas é a liturgia do culto mesmo, que vai ser o tema, a oração, a música, vai ser tipo essa transição para a mensagem já. Então você sabe, eu acho isso fenomenal, eu acho isso bacana. Também gosto de não ter o folheto também, mas sim tendo aquela ordem de cada coisa faz sua ligação para a mensagem. A mensagem. Liturgia era o nome que era dado ao folheto. Eu não sabia que liturgia Isso. era o leitor gós, né? O o serviço apresentado isso. lá, mas eu sabia que o nome do folhetim que eles davam era liturgia. Uhum. E Bacana. uma coisa rica da liturgia, rica assim, que a gente não pode perder, o movimento pedagógico que ela traz. Sim, entendeu? sim, Porque bacana. o cântico tem a ver com o texto, que tem a ver com o cântico, que tem a ver com o texto, que tem a ver com o momento litúrgico. É tudo pedagogicamente estruturado para que aquele ou aquela que vem ao culto para adorar aprenda sobre o Deus a quem adora. E olha, e tem alguns outras igrejas que nos acusam, por exemplo, dessa forma engessada, digamos assim, né? E que eles dizem que não tem uma liturgia. Mas quando você vai ver, tem uma liturgia. Sim. Tem. Só é uma liturgia muito louca. Muito né? louca, mas tem. Porque todo domingo no culto é a mesma coisa que se faz. Sim. Tem uma palavra de abertura, cânticos, tem um momento onde chama o público para vir dar um testemunho, dá oportunidade para cantar e tal. Tem uma liturgia. Né? Então, assim, de forma diferente, não é o princípio regulador do culto que nós temos, mas também tem. Mesmo aqueles que dizem que não tem. Então, tem. Né? Então, por quê? Isso mostra que a liturgia é importante para nós. A liturgia não é para Deus. Não é para Deus entender o que nós estamos falando. É para nós entendermos. Ele não precisa disso. É para a gente aprender melhor, né? Então, a liturgia é importante para nós aprender. Estamos caminhando para o final. Mas deixa eu só falar por favor, vai. uma coisinha em relação ao futuro da igreja ainda. Acho que isso é importante dizer. Nossa ideia é que nós tenhamos pastores por áreas. Então, cada área terá um pastor que seja responsável por ela. Pastor, daí depois os líderes. Né? Por quê? Nós entendemos que a igreja deve ser muito
clara em oportunizar que todo membro se torne ou se veja como um sacerdote, uma sacerdotisa. É o sacerdócio universal de todos os crentes. E todos eles sirvam. E que bom se eles puderem servir tendo um pastor próximo que acolhe, cuida, abraça, para que ele possa ou ela possa servir o outro se sentindo suportado, se sentindo com um suporte, que eu posso ir, que os meus pastores estão aqui comigo, eles estão disponíveis, não tão distantes, né, mas são próximos. Não perder a pegada, né? Isso a gente tem em vista do acesso. Ter acesso aos pastores, ter acesso à forma como a gente faz as coisas, ter acesso, inclusive, à forma como a gente ressignifica algumas coisas, de chegar para a liderança e dizer, olha, nós fomos por esse caminho e nós entendemos que não é o melhor caminho, vamos ressignificar isso. E os pastores erraram nisso, a gente precisa acertar e a gente precisa da ajuda de vocês para isso. Ou seja, estar próximo, não como pessoas que são super crentes, mas como humanos iguais que estão numa posição diferente diante do Senhor. Ou seja, todo membro é um missionário. É um missionário ou um impostor, já dizia o Spurgeon. Verdade. Nem todo membro será um líder, mas todo membro será um missionário. É um missionário, aonde ele estiver. E a ideia é cumprir a missão assim, pulverizando a obra, fazendo com que cada um entenda que é um missionário, onde estuda, onde trabalha, nos círculos que frequenta, na academia que frequenta, na vizinhança. A igreja precisa ter essa capilaridade de cada membro olhar para si e falar, fui chamado pelo Senhor, para servir o Senhor. Não é só o pastor, não é só o missionário ordenado, não é só a liderança. Deus me chamou e eu vou glorificar o Senhor, dando fruto aonde Ele me plantou. Então, isso tem a ver com a forma como a gente vai proclamar o Evangelho, assim, a nossa maneira de pensar a missão a partir da igreja local para o futuro. E aí tem os projetos sociais que aqui dão super certo e são bênção para a comunidade externa à igreja, né? Não mesmo? Hoje eu acredito que a gente aprendeu um pouco mais de como nossos pastores foram chamados, ordenados, como que a igreja foi se desenvolvendo e como vai se desenvolver. Nos próximos vídeos aí vai chegar coisa mais bacana, com certeza. E, gente, compartilha. Nos ajude a divulgar esse canal, que é uma ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos e é para glorificar Ele. Obrigado por vocês aceitarem o convite. Isso é legal. E até logo. Até logo. Valeu, pessoal. Abraço, Obrigado. galera.